Bem-vindo hoje ao Estudo na Palavra. Eu sou o evangelista Jimmy Swaggart com Lauren Larson, o David Watts, o Don Paul Gray, o John Rosenstern e o Dave Smith. E com você, é muito bom ter você conosco hoje, saiba disso. Eu quero pedir você para contar para outras pessoas sobre a nossa rede de televisão 7 dias por semana com você. E seria muito bom ter os seus amigos. E de uma coisa você pode saber: você vai receber o Evangelho nessa transmissão para abençoar a sua vida. Muitos de vocês já fazem isso e estamos muito agradecidos. Vocês que ainda não falam, comece a compartilhar com outras pessoas sobre a nossa rede de televisão. Temos muita coisa para dizer, mas quero perguntar o seguinte: considerando tudo que Paulo fez pelo Senhor Jesus Cristo, se ele era um devedor, o que dizer de nós? Exatamente. E mais uma vez, o débito é devido a Cristo. Verdade. E você sabe, somos todos nós, e Paulo usa de novo esse termo em Romanos capítulo 8, quando ele diz sobre viver para Deus da maneira certa. Eu sou um devedor não para andar na carne, mas no Espírito. A ideia é que nos foi dado algo grande, e é nossa responsabilidade não somente encontrar isso, mas compartilhá-lo, e é isso que nos faz devedores. Não importa Somos quem devedores. nós somos devedores. E talvez Deus nos chame a fazer um trabalho tão grande quanto o de Paulo, ou ser fiel em um trabalho menor aos olhos do mundo, mas Deus está chamando cada pessoa para ser fiel naquilo que Ele quer fazer. E às vezes ficamos tão focados nos números, mas Deus está chamando todos nós para sermos fiéis. E eu sinto que o Senhor me trouxe aqui para essa época da minha vida, para ser fiel e equipar trabalhadores dessa última grande colheita. Então, no último programa eu brinquei sobre não ter sido chamado para pregar. Mas não é sobre pregar em grandes igrejas, e sim em ser fiel naquilo que Deus me chamou. E isto é a faculdade, treinar e equipar trabalhadores para a colheita. Pastores que estão assistindo talvez nunca alcancem o nível de notoriedade e publicidade que esse ministério alcança, mas Deus os está chamando para serem fiéis onde estão e pastorear e discipular a sua comunidade. E eu acho que todos devemos ser como Paulo, chegar ao ponto de dizer: Deus, eu vou te seguir, não importa o que aconteça, não importa o que as pessoas digam. Nós seremos fiéis ao chamado que o Senhor tem para nós. E nós podemos ter confiança no versículo 16, irmão Swaggart. Não importa o que Deus nos chamou para fazer. Pode ler. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo. Em referência à cruz. Pois é o poder de Deus para a salvação. Espera aí só um instante. O Evangelho de Cristo é a cruz de Cristo. Para uma pessoa morrer na cruz nos dias de Paulo, era a coisa mais desprezível que alguém pode imaginar. Olha, eu não tenho o vocabulário para descrever o que aquilo era, a vergonha que acompanhava essa situação. E ainda assim, esse é o Evangelho. Certo. É a cruz de Cristo. Certo. E se você ignorar isso, você ignorou o Evangelho. Há um outro aspecto da vergonha que eu gostaria de explorar aqui. Nós nos envergonhamos de coisas que deveriam funcionar, mas não funcionam. Como assim? Bem, quando você entra no carro com os seus amigos para almoçar, você coloca a chave na ignição e tudo que o carro faz é... E com os seus amigos em seu carro, você se envergonha, porque aquilo que você pensou que iria funcionar, não funcionou. E Paulo diz: eu não tenho motivo para me envergonhar do Evangelho. Não importa para quem eu prego, seja grego, bárbaro, sábio, ignorante. Não importa se é em Roma ou em Corinto. Mas de uma coisa eu sei: quando eu prego Jesus e Ele crucificado, e um coração sedento ouve esse chamado para vir a um relacionamento com Cristo, todas as vezes, sem medo de falhar, Deus sempre faz aquilo que Ele disse que Ele faria quando alguém coloca a sua fé no Evangelho. Eu não me envergonho do Evangelho, porque ele sempre vai salvar o perdido, sempre vai trazer vida àqueles que estão desesperados. Ele sempre vai funcionar.
Jesus disse: eu vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Eu sei que naquela época Roma minimizava o evangelho e talvez alguns judeus também o fizessem. E mesmo hoje a nossa nação está atacando o evangelho de Jesus Cristo, mas nós, que somos cristãos e estamos proclamando o verdadeiro relacionamento que alguém pode ter com Deus, nunca devemos nos envergonhar, porque Deus vai levar cada cristão a um nível de relacionamento e levá-los a essa sociedade da nova aliança que Ele criou em Cristo. E Ele vai dar a eles não apenas vida eterna, mas vida abundante. Porque o Evangelho garante isso e nós não temos razão para nos envergonhar. E eu me sento aqui hoje, após tantos anos de ter aceitado a Cristo. E quando eu fui salvo, a minha vida estava uma bagunça. Eu estava perdido. E as pessoas pensavam que eu não iria conseguir, que eu não iria durar. Em algumas semanas, ele estará de volta às drogas e ao bar. Você sabe... Infelizmente, essa é a verdade com muitos. Pode acontecer, mas se uma pessoa se agarra a Cristo, se uma pessoa mantiver a sua fé em Jesus, e nós podemos ensinar como solidificar essa fé no objeto certo, eu te garanto, na autoridade da palavra de Deus, que elas não terão nada do que se envergonhar. E como eu, décadas depois, elas dirão: eu não retrocedi, eu não voltei, eu ainda estou caminhando com Deus. E como diz a música, cada dia que passa fica cada vez mais doce. Cada dia. Eu não me envergonho. Nenhum cristão deve se envergonhar do Evangelho, porque quando ele é pregado e ele é acreditado, ele sempre faz por nós aquilo que foi intencionado na morte de Cristo. Isaías 55:11, todos nós conhecemos esse versículo. Assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Jesus Cristo é a palavra que Deus enviou a esse mundo. Essa palavra vazia no hebraico é recon, traz a ideia de ineficaz. Não será ineficaz, ela será eficaz e diz: fará o que me apraz, naquilo para que a enviei. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E quando as pessoas ouvem a palavra de Deus, alguns talvez não reajam como previmos. Eles talvez não dancem, nem se regozijem como nós esperaríamos, para nos estimular como ministros. Mas se está efetivamente fazendo algo, está fazendo em seus corações, e mudar os corações é a obra do Evangelho. Uma mulher nos escreveu durante a maratona e ela disse: orei pelo meu esposo tanto tempo. Ela disse: mas ele faleceu há alguns dias atrás e por aí vai. Mas eu fiz a oração do pecador com ele, antes dele morrer. E ele aceitou Jesus como Senhor da sua vida. Agora, ela tinha escutado essa oração nessa rede de televisão. E eu oro para estar errado. Não conheço um outro lugar que passa pela televisão como nós fazemos aqui. É nisso que eu estava pensando. Quantas igrejas agem como se eles se envergonhassem do Evangelho? Porque muitas igrejas... Você falou no programa anterior sobre pregar sobre o céu e o inferno. E esse é um tema tão distante para algumas igrejas. Você não ouve mensagens sobre isso. Você não ouve uma apresentação clara sobre o Evangelho. E isso te faz perguntar, porque a igreja precisa voltar a evangelizar e ganhar os perdidos para Cristo. E enfatizar Verdade, isso. exatamente. Todo mundo está procurando por algo que não irá decepcioná-los, certo? E há apenas uma coisa. Nós não precisamos nos desculpar, precisamos pregar o Evangelho corajosamente. Nós não devemos nos acovardar ou nos intimidar ou tentar minimizar aquilo que Paulo está dizendo aqui. Eu quero que as pessoas nos escutem enquanto fazemos de tudo para levar pessoas que não são salvas para Jesus, Certo. orando com eles, para que eles possam também fazer a mesma coisa aonde isso eles aí. estiverem, ou seja, quem eles forem, que eles possam levar o pecador até Cristo. E sei que o Senhor me disse há 60 ou 70 anos atrás que
Quando chamamos pessoas para serem salvas à frente, ele disse: não considere que elas sabem como orar. A maioria não sabe o que dizer e não sabem como orar. Então, leve-os até a salvação, direcionando eles, orando com eles. E daí vem a oração do pecador. Mas quero ver pessoas como essa mulher fez com o esposo dela. E eu quero perguntar, se ela não soubesse o que fazer, ele teria sido salvo? Talvez não. Talvez não, isso aí. Nós falamos em um programa anterior sobre fé mútua. Essa palavra, mútua, tem a conotação de reduplicação. Portanto, é mútuo no sentido de que estamos compartilhando algo, mas também tem o conceito de que está sendo produzido algo. Então, em certo sentido, Paulo pode estar produzindo a alegria de ver a operação eficaz do Espírito Santo e neles dá a oportunidade de duplicar esse trabalho no sentido de ver como a obra de Deus é O feita. poder do Espírito Santo para convencer é tão grande que pode desanimar as pessoas a ponto de ver sua condição perdida e se Certo. ver a caminho do inferno. É uma Certo. declaração dura, mas é a verdade e pode fazer a Certo. pessoa aceitar Jesus. Irmão Swagger, Perdão, Dr. Gray. Eu quero orar agora. E temos que orar rápido, então ore comigo, por favor. E sinto que, desde que você começou a assistir esse programa, você sentiu algo em seu coração que nunca tinha sentido, ou talvez já tenha sentido, mas agora vê que é o Espírito Santo tocando seu coração para aceitar Jesus. É a única maneira da pessoa ser salva, aceitando Jesus Cristo. Repetir essa oração não vai te salvar, mas acreditar nessa oração vai te salvar. Agora, eu vou orar. Esses irmãos aqui vão te ajudar. E eu quero que você ore conosco. E se você orar e acreditar de todo o coração, você será salvo. E em poucos instantes, o Senhor vai escrever o seu nome no livro da vida. E você então vai entender e saber em seu coração que está justificado diante de Deus. E nada é maior do que isso. Então vamos orar agora. Essa é a sua oportunidade e o seu momento. O céu está esperando a sua resposta. Vamos orar. Querido Deus no céu, querido Deus no céu, eu venho a Ti, eu venho a Ti, em nome de Jesus. em nome de Jesus. Eu me arrependo dos meus Eu pecados, me arrependo dos meus pecados, de como tenho vivido de como e das tenho coisas vivido que fiz. e das coisas que fiz. Me perdoe, por favor, Me perdoe, por e favor, limpa-me e com limpa-me o Teu sangue precioso com o Teu sangue de precioso toda injustiça. de toda injustiça. Com a minha boca, Com a minha boca, eu confesso eu confesso o Senhor Jesus Cristo. o Senhor Jesus E Cristo. em meu coração, E em meu coração, eu creio que Deus o ressuscitou que Deus o ressuscitou dentre os mortos, dentre os e mortos, que Ele e vive. que Ele vive. Neste exato momento, Neste exato momento, eu aceito a Jesus Cristo eu aceito a Jesus Cristo como Salvador da minha como alma. Salvador da minha alma. E eu faço dele E eu faço dele o Senhor da minha o vida. Senhor da minha vida. E de acordo com a E de sua acordo com palavra, a sua palavra, que não pode que mentir, não pode mentir. eu estou lavado, Eu estou lavado, eu estou limpo, eu estou limpo, eu estou perdoado, eu estou perdoado, e eu estou salvo. eu estou salvo. Glória a Deus, glória, Glória a a Deus, Deus. glória a Deus. Aleluia. Salvo, eu amo proclamar. Redimido Deus. pelo sangue do Cordeiro, Sim. redimido pela sua misericórdia, para sempre eu sou seu filho. Glória a Deus. Aleluia. Diga para alguém o que você fez Aleluia. hoje. Ligue Sim. pelo telefone, alguns vão até rir de você, mas outros vão te dar os parabéns. Amém. Mas entenda, Sim. e nunca me canso de ouvir como Lauren era um bêbado e acabou em uma ótima igreja. Sim, foi o Espírito Santo, irmão Swagger, que iniciou a minha experiência de salvação. Iniciou isso também. E, irmão Swagger, eu quero falar sobre isso nesse texto. Eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois ele
é o poder de Deus. O evangelho não é necessariamente o estilo do pregador, não é necessariamente o movimento do coral. O conteúdo que há dentro do evangelho é poder que opera por meio do Espírito Santo. Quando o conteúdo certo é proclamado, é garantido que a alta patente do céu está se movendo e operando, está atraindo, convencendo. É Uma isso aí. garantia, é o poder de Deus. O Para a conteúdo do salvação. evangelho. Se nós pregarmos outra coisa, senão o evangelho, nós não vamos encontrar o poder de Deus. Nós não vamos ver o mover do Espírito Santo. Nós não vamos ver homens e mulheres serem atraídos a Cristo. E o evangelho de Paulo é Cristo e ele crucificado. É a verdade de que o Filho de Deus veio até nós, veio à terra e morreu por nós, pecadores. Quando você orou conosco, há alguns instantes atrás, o seu mundo mudou. Sim. E antes disso, e de certa forma, não é verdade para todos vocês, mas para alguns de vocês, você estava se matando com álcool, com as drogas, estava destruindo a sua vida. Mas graças a Deus, como Lauren disse em outro programa, você não tem que fazer isso. mais. Aleluia, glória a Deus. É o poder de Deus para a salvação. Não somente a experiência inicial da salvação, irmão Swagger, mas tudo o que acompanha uma vida livre. Todos nós aqui nos beneficiamos desse poder do evangelho. Glória a Deus. Você não tem mais que fazer isso. Não precisa mais usar drogas e por aí vai. Você não tem mais que ficar bebendo. Como meu primo cantava há alguns anos atrás. A cachaça que deixou alguém famoso e rico acabou Uau. comigo. Sim, Senhor. Mas glória a Deus, porque ele Sim. também aceitou a Jesus. A maior mudança do mundo é a mudança que Deus traz no coração da Sim. pessoa que E aceita vamos falar Jesus sobre Cristo. isso por um instante. Um segundo atrás, ou minutos atrás, quando eles aceitaram a Cristo como o seu Salvador, uma nova criatura foi formada. Não é uma questão de força de vontade, não é uma troca de guarda, é uma nova criação. Você sabia que o Senhor Jesus Cristo anunciou para todo o céu a salvação dessa alma? Sim, e o Espírito Santo instituiu essas mudanças. Você não vai nem pensar e nem sentir da mesma forma mais, porque você Verdade. se tornou uma nova criação em Cristo. E não somente isso, você foi imerso na pessoa de Cristo. E foi essa imersão que te plantou junto a Cristo. E por causa da sua morte, ele te liberta do domínio e do poder do pecado em sua vida. E é por isso que você pode dizer, em qualquer caso, que somos uma nova criação e que o pecado não tem mais domínio sobre as pessoas se elas conhecerem aquilo que Cristo fez. Há uma nova criação, a libertação do domínio do pecado. O nome deles foi escrito no livro da vida e o Espírito Santo fez morada em seus corações. E ele vai nos manobrar Verdade. e nos liderar e guiar para nos conformar à imagem de Cristo. Tudo isso vai acontecer no instante em que a pessoa disser sim para Jesus. O poder está no conteúdo do Evangelho. Quando nós pregamos e as pessoas creem nisso, essa realidade entra em suas vidas. E é por isso que, com o tempo, o bêbado se tornou sóbrio, o adúltero voltou para casa. E quantas vezes as coisas se consertaram, porque o poder de Deus para a salvação reside na proclamação do Evangelho. Como mencionei para vocês há alguns instantes atrás, como a mulher que orou com seu esposo, ele estava morrendo e ela fez a oração do pecador com ele. Irmão Swagger, ele aceitou Jesus como seu Salvador. Eu quero milhares e milhares e centenas de milhares de vocês que façam a mesma coisa. Amém. Quando você ora com alguém, você não tem que esperar ver o irmão Swagger pela televisão, aonde você estiver, na casa, no Glória a Deus. carro ou até na esquina mesmo. Se você sentiu que o Senhor abriu a porta para falar com essa alma,
Você pode fazer a oração do pecador com essa pessoa, Sim. assim como eu posso e como eles podem. E quero que milhares de vocês entendam. Irmão Swagger, eu não sei exatamente o que dizer. Deus vai te ajudar, Isso Ele te mesmo, ajuda. certo. E você pode levar pessoas até Jesus e fazer de uma maneira que vai mudar a vida deles É isso. para a glória de Deus. É isso. Até mesmo o meu neto de 4 anos, ele reconhece a eficácia da oração do pecador. Ele me disse... Vocês estão sabendo, sim, não é? 4 anos de idade, ele estava ouvindo o programa enquanto coloria o seu livro. Você estava orando a oração do pecador e ele me disse, eu sei que o irmão Swagger vai para o céu. Ele ora a oração do pecador todo o programa. 4 anos, até mesmo ele reconhece a entrada para o reino dos céus. O que significa. Exatamente. E enquanto nós rimos disso, uma criança pode guiar as pessoas. É algo simples, apresentar alguém a Cristo. Mas é a verdade. Não há uma mensagem maior que pode ser pregada por aí do que a que você explicou hoje. Essa mensagem é a única esperança Verdade. para o mundo. É o que todos nós Verdade. precisamos e não há nada maior do que o Evangelho. Eu acho que John mencionou isso no programa anterior. Todas essas coisas que a igreja tem se concentrado são apenas sintomas. É isso que vai resolver o problema. E esse poder está disponível para qualquer pessoa que acreditar. Qualquer pessoa, irmão Swagger, que ouvir o Evangelho Verdade. e crer no que está sendo dito. Por isso é tão importante que o conteúdo certo seja dado às pessoas. Por isso é tão importante que seja uma proclamação clara daquilo que Paulo chama de meu Evangelho. Quando você trabalhou, foram 7 ou 8 anos com o ministério nas prisões aqui? Certo? Sim. Um dia, um dos juízes, estou certo ou não? Sim, Ele te você ligou? está. Como foi? Ele me chamou e me pediu para ir ao seu escritório e eu pensei que eu estava encrencado. E eu peguei emprestado um terno. Pegou um terno Sim, eu emprestado? peguei emprestado. Eu não tinha um. Eu trabalhava na prisão, não precisava de Você terno não lá. tem muito dinheiro na cadeia também, não Você é? sabe, foi o começo do meu ministério. E eu fui conversar com o juiz Robert Downing. E ele me disse, eu sei que você está indo às prisões e eu também estou indo às prisões agora com outro grupo. E eu tenho ouvido o que Deus tem feito por meio do seu ministério. O que você faz? Quais livros você usa? E eu disse a ele, eu vou ser breve aqui, eu disse a ele, juiz, eu pego a minha Bíblia e eu vou lá e eu prego a palavra de Deus. E eu proclamo a Jesus Cristo e Ele crucificado às pessoas. Eles ouvem e as suas vidas são transformadas. Aquele juiz se tornou um grande amigo meu e ele também começou a levar o evangelho Uma às vez prisões. ele escreveu para mim e disse, eu estive no Centro Familiar de Adoração. É a única igreja que tem negros, brancos, amarelos e morenos. E é assim que a igreja tem que ser. O nosso tempo acabou, estou louvando a Ele por tudo que aconteceu. Saiba que nós te amamos e Deus te abençoe.